Bem-vindo ao CNPJ Cast, um espaço para falar de gestão de verdade. Sem muita teoria, é a prática de quem faz no dia a dia o seu negócio prosperar. O CNPJ Cash é um produto do CDL Rio Branco, que há 50 anos auxilia os empresários de Rio Branco Acre. E aqui, a cada episódio, nós vamos trazer empresários que representam cada segmento do Acre, tratando de temas importantes no dia a dia. Aqui no CNPJ Cash, nós vamos trazer temas de relevância ao cotidiano do empresário. Seja na precificação, na contratação, no fluxo financeiro, no equilíbrio do negócio, ouvindo o empresário falando sobre as suas ações, os seus erros e acertos, que no cotidiano fazem a gente prosperar. E eu vou entrevistar hoje duas pessoas bem referências nesse setor. Paulo Felício, Grupo DEC, e Rafael Barcelos, Grupo Água na Boca. O Rafael Barcelos, ele representa o Grupo Água na Boca. A gente está falando aí de Burger King, Água na Boca, Subway, Domino's e outras coisas que eu não devo lembrar aqui. E também com o Paulo do DEC, Grupo DEC, que todo mundo conhece aqui na cidade e a gente sabe da qualidade, do compromisso e do crescimento que eles têm. Pessoal, sendo direto na lata, Rafael, me fala do CMV e a importância do CMV para a saúde do negócio. Olha, Marcelo, o CMV eu tenho até uma história engraçada para te contar sobre ele. A gente tem Água na Boca desde 91, né? Então tá completando aí, vai completar 34 anos, né? Obrigado, Paulo. E eu lembro que muito pequeno, eu já andava pelo salão, já andava pelas cozinhas e tudo. E meu pai falava assim, naquela época não existia o que a gente tem hoje, né, Paulo? Gestão de indicadores, BI, não existia isso antigamente. Ele falava, ó, vai no lixo olhar se tem alface, né? Então, era a forma de ele controlar para ver se estava tendo desperdício ou não, que é o que a gente vai falar sobre o CMV, né? Que é o custo de mercadoria ali vendido, né? Então, o CMV hoje, dentro do nosso grupo, ele é um indicador, se não o mais... se não é o mais importante que tem. Legal. Né? O CMV hoje, ele é um parâmetro onde você vai conseguir entender como que está a saúde do seu negócio. Sim. A saúde do seu negócio é feita de vários indicadores. Mas o CMV, ele vai representar ali uns 35% do seu negócio hoje. Legal, legal. Entendeu? O que tu me fala? Qual é o CMV ideal para o empresário trabalhar no teu segmento? Olha, hoje tem variado muito, né, Marcelo? Assim, mas hoje o que as pesquisas falam, o que as franquias falam, o que os estudiosos falam, o que a gente pratica, hoje é um CMV de 30% a 35%. Mas 35% é um CMV que você está dentro de um padrão estabelecido, né? Uma média nacional, né? Uma média nacional, perfeitamente, Paulo. Mas é claro que existem variáveis, quando você vai lidar com insumos de fora, como você vai lidar com franquias, que muitas vezes vai ter um impacto de ICMS, um impacto de logística, ele não tem como. Acaba Sim. que ele vai acrescentar um pouco, então vai estourar uns 38%. O frete, ele impacta muito no teu CMV, Rafael? Muito, muito. É um grande desafio para a gente hoje, o desafio logístico. Fazer negócio no Acre tem um componente a mais, que é o custo do frete, e com certeza vocês dois trabalham com produtos perecíveis, então o nível de perda de mercadoria nesse frete também deve ser um complicador, não é isso? Hoje, as empresas que a gente busca, principalmente as franquias que a gente trabalha, eles já têm uns fornecedores homologados. Então, assim, hoje existe uma proteção muito grande para que essa perca não exista. Porque no passado, né, já existiu muita perca. Mas hoje eu digo assim, Marcelo, que hoje a nossa perca de transporte, a minha, por exemplo, é zero. A gente não tem tanta perca hoje, porque hoje os caminhões estão mais evoluídos, as temperaturas, já vem 3 temperaturas e tudo, né? Mas hoje a nossa perca com materiais de franquia, a gente não tem. E quando tem, se tiver, os seguros tem caminhão. Já aí, tem a ponte, né? Já tem. Tem a ponte melhorou muito, né? Chega mais rápido hoje, né? Mas o próprio seguro dos caminhões faz o ressarcimento pra gente. Sim. Se ocorrer alguma perda. Então, muita coisa melhorou. Legal. É um desafio, mas muita coisa evoluiu já. Coisa boa. E o Paulo? Paulo, me fala de preço competitivo. Meu irmão, em primeiro lugar, dizer, é uma honra ter recebido seu convite. Primeira vez que aceito um convite aqui para participar de um podcast. É importante que muita coisa a gente aprende e o que a gente puder passar de erros aí que a gente nessa trajetória de 12 anos cometeu, alguns acertos, a gente sabe que vai agregar. E a gente falei do Fred da Ponte, o DEC começou em 2014. E eu lembro que na época a gente pensou o cardápio cheio de coisa interessante,
Só que a gente estava naquela época que a gente ficou isolado do resto do Brasil. Tava aquela cheia, e aí sem chegar caminhão, sem nada, como é que eu faço? Aí, meu amigo, pai que tá viajando, traz isso na mala, fulano, amigo, isso. A minha logística inicial do DEC foi pedir favor para alguém trazer de avião, porque a gente inaugurou exatamente na época que a gente estava isolado do resto do Brasil. Por isso que eu falei da ponte agora, não tem problema. Agora melhorou, assim, então... Mas, de fato, hoje, frete, eu acho que já esses 12 anos aí, 34, aprendendo já é uma barreira, dá trabalho, mas já existe um fluxo ali que não atrapalha tanto. Eu acho mas que é custo, infelizmente a gente... Você fala... preço é complicado, né? Como é que mantém um CMV estável? Por exemplo, eu trabalho com salmão. Você imagina o preço de salmão no mês que antecede a Semana Santa? É quase dobra, né? Entendeu? Aí como é que fica o CMV da loja? Eu não consigo passar isso para o cliente. O empresário acaba absorvendo em alguns momentos. Não, né? A maior parte dos momentos. E absorve. Aí você tem que ter uma eficiência interna para conseguir combater esse custo. Porque senão você não consegue combater. E não só isso, trazer a importância que isso tem para a equipe, né? Que sem a nossa equipe a gente não faz nada, né? Então, eles precisam entender a importância que isso tem. Você cortar um peixe com um desperdício mínimo, é o que ele disse, lixo era um indicador de antigamente, né? Ainda de certa forma, mas hoje a gente tem outras maneiras de precificar o lixo, né? Então... Saber o que é que você está jogando fora, está desperdiçando. Então, assim, né? Justamente. É fácil não ser dono de restaurante. E engraçado sobre lixo, você fica preocupado. Paulo, a gente falando sobre lixo, que até hoje, o meu pai, ele tem uns tonéis que ele leva pra fazenda, e aí lá todo mundo é obrigado a jogar os lixos lá. E aí ele me liga de manhã. Ontem desperdiçaram demais, o movimento não foi bom não, viu? Porque tá cheio aqui o meu lixo. Então, até hoje é o indicador, né? A gente é acostumado com a tecnologia e tudo, e nossos pais, às vezes, num modo de experiência, num modo vivido, traz muito mais informação pra gente. A experiência, né? Aliada com a inovação do jovem é uma maravilha, né? Quem tem o privilégio de trabalhar com família, com pai, com mãe, que já traz uma experiência, mas também adiciona esse componente de inovação, é um felizardo, né? E particularmente, Marcelo, assim, quem está começando é difícil. Porque quem está começando quer fazer dar certo, está preocupado com vender. Certo. Ele não se preocupa se eu estou desperdiçando, se eu estou comprando bem. Aí o cara vai no seu mercado próximo para comprar, vai ali. Então... Vai aumentando sem me ver, né? O quão antes o cara aprende e entende a importância que isso tem dentro do negócio, para a perpetuidade do negócio, melhor, né? Então, assim... pegou um legado ali do teu pai e deu continuidade junto com as franquias que vem. Agora, quem está começando o negócio do zero e desenhando, não tem uns processos estabelecidos, é difícil. Complicado. É difícil, é muito complicado. Então, me diz uma coisa, quem puder aprender com os erros que eu cometi, meu amigo, cometa ainda, mas... Tu que é um cara que trabalha fidelização de cliente, que eu sou um dos fidelizados lá. O cliente é mais fiel a preço baixo ou a qualidade e experiência, que se fala muito agora na experiência do cliente? Muitas vezes a primeira venda ela vem por preço, mas quem faz a segunda venda é a experiência. Certo. Então, equilíbrio, né? A gente estava falando de frete, vou voltar para o salmão de novo. Sim. Tudo que a gente compra, por exemplo, quando se fala de sushi, é de fora. Sim. Então, eu compro tudo mais caro que um restaurante japonês em São Paulo compra, porque tem frete, tem imposto de entrada, a gente vai falar sobre isso. Mas eu tenho que vender mais barato que São Paulo vende. Não tem grana aqui para pagar o que São Paulo paga. Infelizmente, a gente está... Tem um teto. A nossa cidade ela tem um poder aquisitivo menor, né? Então, a gente tem que se adequar para a realidade da cidade. Sim. Então, tem que equilibrar o preço, que é quem vai atrair a primeira venda, mas o cara voltar só com qualidade. Complementando o que o Paulo está falando, eu acho que é o seguinte, o preço ele vai atrair, né? É a isca. Mas a experiência fideliza. Não é isso? Eu acho que a experiência ela cria uma constância dentro do teu negócio. É aquilo, né, Marcelo? Não adianta tu ficar pensando ações mirabolantes de marketing, vou fazer aquele algazarra, aquele barulho danado, se tu não tiver com a equipe preparada para receber. É verdade. Né? Porque se tu trouxer a venda e a equipe não fizer um bom atendimento, tu não mantém. O que adianta? Gastou um custo de aquisição e não teve retenção de nada. E às vezes senta o dedo no marketing querendo trazer cliente e o cliente vai e volta para casa puto, né? Triste. Mas é equilíbrio. Eu adoro comer sushi de Vieira. Não vende. Como é que cobra em 2 peças R$40? Verdade. Entendeu? A gente estava falando antes, eu vou voltar aqui nesse tema, gestão de compras. A gente falou antes de começar o podcast. O que isso ajuda a reduzir os custos, manter o preço competitivo? Como é que vocês pensam sobre isso? E vocês atuam diretamente em gestão de compras? Sim. Diariamente, né? Existe hoje, assim,
não existe uma fórmula mágica, né? Eu acho que cada empresário adequa a sua empresa a um fluxo que ele precisa. Mas o que a gente faz hoje na Água na Boca é uma coisa muito simples. Assim, primeiro de tudo, inventário. Você tem que ter contagem da sua loja. Se você não tiver inventário... Do teu estoque. Não tem como você sabe partir para nada. né? Justamente. Então, hoje a gente pratica 2 inventários semanais, porque as nossas compras, elas são segunda e quinta. Então, domingo faz o inventário e quarta faz o inventário. Hoje é dia de inventário. Antes de comprar, faz o inventário, Isso depois aí. sabe o que Isso tem. aí. Tem aquele negócio do estoque virtual, né? Não sei se vocês lidam assim. O estoque virtual que o sistema diz que tem, mas quando você abre lá o refrigerador, não tem, né? Então, se não faz inventário, vai para o estoque virtual. Hoje tem muita tecnologia que ajuda a gente nisso, mas hoje a gente a canetinha ainda ajuda muito. Ajuda, né? Eu peço ainda que envie os à mão, mas a gente também tem um sistema que apoia, né? Porque sempre esquece alguma coisa. Confronta, né? A gente O confronta sistema a mão ajuda, com o né? que tá no sistema. É braço, eu chamo que é Justamente. braço, a gente tem que fazer. Mas eu acho que o primeiro passo é entender como é que calcula o CMV, né? Por que eu digo isso, Rafa? Perfeitamente. Eu demorei para entender. Então, eu tenho clareza que eu tenho muita gente que está começando, que está nessa área de restaurante, que não sabe exatamente como é que se calcula o CMV. CMV é estoque inicial, mais tudo que você comprou, menos o final, dividido pelo faturamento. Isso aí, e aí tem que chegar nos 30%, 35% que o Rafael falou. É isso aí. Sim. Então, para saber estoque, tu tem que contar. É uma conta aparentemente simples, mas você tem que ter domínio das informações. Sim, tem que saber qual é o seu estoque, e aí tem que fazer o inventário, e aí tem que estar no compras. Então, toda a tua compra tem que estar rastreada, primeiro passo. Senão, você não consegue calcular assertivamente. E para você fazer o inventário, você tem que precificar o inventário. Pô, tenho tantas garrafas de óleo que me dá tantos reais, tenho tantos quilos. Então, assim, dá trabalho pra caramba fazer inventário. Agora estamos no vira... Eu não sei como é que você faz. Lá no deck mensal, a gente faz o inventário de faz contagem diária de curva A de produto, faz inventário semanal de algumas coisas que a gente... para balizar compra, principalmente de fornecedor de fora. E tem o mensal. E tem o mensal que é para aferir resultado. Isso, né? Justamente. Paralelamente a isso, a gente vai diariamente e semanalmente colocando os indicadores de compra, né? De CMC, né? Que é o custo de mercadoria comprada. Ele não te diz se tu tá fazendo boa gestão ou não, mas ele te dá um termômetro de como é que vai ser teu CMV. E acaba que o estoque não tem tanta variação assim, né? Quando tu estabiliza. Mas a compra semanal que você vai medindo, diária, mas talvez trazendo um indicador para teu colaborador, para tua equipe semanalmente, ela te dá um termômetro de como é que vai ser teu fechamento. Então, assim, se eu puder aconselhar, é a maneira que a gente trabalha, a gente consegue manter uma estabilidade ali, salvo na Semana Santa. E o Rafael, uma coisa só complementando o que o Paulo falou, é interessante isso que ele falou, a gente também faz o seguinte, a gente pega, o Marcelo, 35% que a gente usa como uma margem já ali, ok, né? Então a gente pega o faturamento da semana anterior, nesse determinado período, aplica os 35% para fazer uma compra naquele... Gerar orçamento? Isso, perfeitamente. É isso aí, Paulo quer falar. Gerar o orçamento. Por quê? Porque aí eu fico toda semana batendo nos 35%. Para que não estoure aquilo. E aí a gente vem subdividindo carne, mercadoria, embalagem, bebida. A gente já tem as porcentagens que cada um tem que representa de cada um. Justamente. Aí você apresenta para o comprador e aí ele tem que balizar. Entende o que oscilou? Puta, foi queijo que foi lá. Porque a gente sabe que queijo, o preço dele... Tá isso. E na dinâmica da compra, se o CMV está subindo, troca o fornecedor, como é que funciona? Vocês têm esse banco de fornecedores para fazer essa dinâmica de compras ou tem muita fidelização também na compra? Quer falar? Cara, infelizmente, eu acredito muito em parceria, entendeu? Justamente. Eu acho que a gente tem que ter, de certa forma, um equilíbrio entre parceria, mas a gente tem que estar com os olhos atentos ao que está acontecendo com os fornecedores vizinhos ou outras opções. Mas não adianta querer ficar se vendendo por 50 centavos de diferença de preço. O cara negócio de mesa redonda não funciona. Não, a gente não tem. Eu não sei como é que você faz. Mas a gente tem lá, faz cotação, mas acaba tendo ali, eu diria que uma 90% de fidelidade com os parceiros atuais, sabe? Isso aí. Mesma coisa. Tem que estar atento. Aí chega uma hora que, ele desconectou com a realidade atual, aí tu chamei, Marcelo, vamos sentar para conversar aqui. É isso aí. Até o preço do fornecedor pode ser referência para você negociar bem com o fornecedor que você confia, né? Com certeza. E ainda mais para mim, que tem, por exemplo, vamos pegar o macarrão yakisoba. Né? Tem fornecedor local que vende o yakisoba, que é o mesmo macarrão que eu compro do China lá em São Paulo.
Só que o preço que eles fazem lá, mesmo com frete CMS, ainda chega mais barato Mais aqui. barato aqui. Porque eles têm uma negociação de volume gigantesca, né? Mas serve como referência para eu sentar com o fornecedor daqui e falar, cara, aí, você consegue me atender? Porque eu prefiro muito mais dar uma oportunidade pro local, entendeu? Mas muitas vezes não vai conseguir, né, Marcelo? Porque é volume, né, o Paulo? É volume. Quando o cara negocia volume é diferente, né? Com certeza. Eu assim, com aplicativo, internet, esses sites de compra, fica cada vez mais difícil. Eu realmente sinto, às vezes, que a gente tem que tomar a decisão de comprar de fora, porque muitas vezes a viabilidade do negócio se dá pela compra. Sim. Mas o que a gente pode fazer para comprar local, com certeza vocês são pessoas daqui, deve ter esse sentimento, né, essa sensibilidade. Agora me fala de ICMS. Qual o impacto disso no CMV e qual o impacto para vocês no resultado? Ele impacta muito ou pouco? Assim, eu que trabalho... 6 lojas nossas são franquias. Certo. Né? O Paulo também tem um volume muito grande de compra externa, principalmente por causa de salmão, mas o meu, praticamente 90% das minhas compras são obrigatórias serem externas, né? O Paulo ainda consegue fazer um mix muito grande comprando coisa interna, né? Ele impacta muito, Marcelo. Muito. Mas assim, dá pra gente repassar tudo que a gente tá sendo cobrado ali? Não dá. Quando o governo aumenta, resolve aumentar lá a pauta do ICMS, o MVA, a alíquota, como é que fica a vida de vocês? Assim, Marcelo, em partes não tem como, né, Paulo? Em partes a gente vai sim repassar, não tem como. É impossível você absorver um custo alto. Mas a outra parte, a empresa acaba absorvendo, a gente acaba absorvendo, e é aquilo que eu falei antes. Aí a gente tem que colocar para a equipe, tem que colocar uma eficiência interna, aí cortar coisas desnecessárias para a gente combater esse custo. Então quem paga ICMS não é empresário, é o consumidor, no final das contas, né? Os dois, né? Os dois. Eu diria que são os dois mesmo. Não dá para repassar 100%. Não dá para repassar 100%. Marcelo, não adianta a gente ficar chorando, reclamando. Vai acontecer, existe aí, está para todo mundo. O distribuidor local que compra a carga de, sei lá, de calabresa de fora, ele paga ICMS da carga que ele comprou também. Então, eu acho que você voltar a cabeça muito mais, particularmente, eu não fico muito pensando que o governo faz isso, o governo fez aquilo, a gente não fica atento, mas não baliza a decisão nossa de negócio não, falar bem a verdade. Faz parte eu acho que você buscar ali a eficiência diária, buscar conscientizar a equipe, trazer a equipe para dentro, eles entenderem a importância que isso tem, tentar, de certa forma, fazer o equilíbrio de o que dá para repassar, o que o mercado suporta, mas você acaba absorvendo grande parte. Certo. Aí você tem que buscar essa equalização aí com eficiência, né? Não tem outro caminho. Legal. Aplicativos de delivery e plataforma digital. Como é que está o negócio de vocês nisso? Esse tema é um tema interessante. É interessante. A gente falou de CMV, mas não falou de precificação. Porque... Exatamente. Acaba que é consequência, mas... Como é que você tem um CMV eficiente, né? Você tem que ter uma compra, uma boa gestão de compra. Você tem que ter um controle de desperdício, a gente falou do lixo, né? Lixo, justamente. Tem que ter uma ficha técnica teórica, né? Então, vou fazer uma pizza de calabresa que vai 250 ingredientes, a quantidade 250 gramas de queijo, X gramas de calabresa, beleza. Na teoria, tu disse que a tua receita é isso. Está acontecendo dessa maneira? Todo chute aí é outros 500, né? Jeito. Então, a tua ficha técnica e a real, elas têm que estar o mais próximas, né? Próximas possível. E tem que cobrar certo. É isso aí. Né? Então, tu tem que cobrar certo, né? Se eu quero... que um produto tenha 30% de CMV, me custa R$3 de insumos ou embalagem para fazer isso, eu tenho que cobrar, 30% é R$3 a 30% de 10. Então, tem que cobrar R$10 para esse produto dar isso. Sim. Isto considerando que eu vou ter zero desperdício, que meu fornecedor vai ter um preço de insumo estável, né? Não vou sofrer oscilações. É um sonho então, assim, realidade, né, por isso que se tu quer ter um CMV de 35, precifique com 25, porque tem muitas variáveis. Vai tem perder, muito, vai não dá, entendeu? Foi o que eu falei do salmão. Sim. Não vai, o salmão custa 45, sei lá, hoje, mas na Semana Santa vai para 70. Certo. Na Semana Santa não. Começa uns 45 dias antes da Semana Santa. Aí começa a inflacionar. Então assim, tu tem que como é que se blindar disso minimamente? E não dá para repassar. Entendi. Mas sobre a questão do delivery... Não, porque eu lembrei do negócio... Cara, eu lembro que... Vocês são clientes do DEC também. Teve uma época que deu uma nevasca. O salmão nosso, 99% do salmão consumido no Brasil é chileno.
e deu umas nevascas no Chile. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas morreu X% da produção de salmão chilena. O preço, literalmente, ele foi um exemplo. Foi de 20 para 40 no universo de 10 dias. Nossa. E aí, faz o quê? Cobra um ceviche de salmão que era 40, tu cobra 80? Não dá. Perde o cliente. Aí eu lembro que faz tempo isso aí, cara. Deve ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Aí a gente fez uma nota explicando tudo que aconteceu no Chile. Gente, eu preciso aumentar o ceviche de salmão de 40 para 70, mas é por isso. E quando voltar, eu vou voltar pro preço original, beleza? A galera recebeu bem pra caramba. Então, mas eu tô só te falando, são coisas que acontecem. E aí, como é que faz? Nesse caso, eu tive que Não tem o fazer que fazer, isso. né, Marcelo? Acho que você dá a transparência pro teu cliente. cliente é bacana, faz um cara entender um pouco o teu lado, só que assim, ele No vai... momento desse já ficou sem dormir umas 2 noites, né? E A aí, ansiedade é sobe. por isso que eu falei de precificação aqui, puxado pelo aplicativo que você falou, porque a gente vem, por exemplo, das plataformas de delivery, né? Certo. A gente sabe que tem... Custo alto, né? Existe hoje um mercado que é jogado por um player só, você tem o seu delivery próprio. Hoje o aplicativo do DEC ele está desde 2016, né? Então, antes do iFood, por exemplo, tá em Rio 9 Branco, a anos. gente já tinha aplicativo do DEC. Certo. Então acaba que tem uma importância relevante, mas não dá para Competir. fechar os olhos pro iFood. O iFood, os caras são um fenômeno, você tem que jogar o jogo junto com eles. E encará-los como um parceiro. Certo. E o preço deles é caro, de É fato, caro, né? Cada mas vez ele mais, te né? traz venda. Sim. Então, aprenda a trabalhar adequando o preço dele para isso. Se for repassar o preço, repassar o preço. repassar, de Então, fato, se um produto Sempre que era uma conversa nossa isso, né, Paulo? pô. A gente sempre Mas não conversava adianta sobre chorar, isso, porque é isso, e acabou. Os caras traz venda. Então, ele é um parceiro, é um canal de venda que eu digo, sim, trabalhe com ele, não deixe trabalhar. Agora, repasse, você não tem como absorver 25% aí, sei lá, quanto Não é que é tem, uma comissão então. média do iFood, não na tua margem. Não dá, você não Sim, tem isso. sim. Restaurante bem gerido dá 10%. Bem gerido, entendeu? Entendi. Então, eu acho importante, e aí por isso que eu digo, dominar a precificação, Certo. né? Porque não dá, o preço no salão, o teu aplicativo próprio é um, o do iFood tem que ser outro. Certo. E o importante sobre as plataformas também, Marcelo, é o seguinte, se a gente parar para analisar hoje, Paulo, eu, por exemplo, eu tenho uma loja que ela destoa em delivery em relação a salão, o China Box. O China nasceu delivery, né? Eu não falei do Charlie Box. Eu falei que sabia que tinha esquecido Box, alguma. são 92% de venda só de delivery. Nossa. 8% de O salão. negócio é delivery. O negócio é delivery. E o salão é caro pra caramba pra manter ele, né? O salão. Só que eu tenho a Story, então dá certo, né? A gente divide custos Tem ali. uma sinergia. Eu tenho uma sinergia. Mas o que Mas o acontece? CMV do salão é mais baixo. Não, muito mais. O custo de mas embalagem é mega relevante. Isso que eu ia falar Sim, agora. sim, Entendeu? sim. O problema, não que seja um problema, mas... A condição, né? A condição do Característica delivery, diferente. ela te põe muito mais condições que o salão. Embalagem, marketing digital. Que Certo. assim, você tem que investir ali. Certo. Não tem como. Embalagem hoje... Você acaba personalizada. absorvendo É isso que parte eu da ia logística. perguntar. Você não repassa toda a logística, Justamente, entendeu? A perfeitamente. embalagem, ela representa muito no custo? Muito, Você me vê? muito. Bastante. Embalagem bem feita hoje é cara. Não tem como. Bastante. Embalagem bem feita hoje é cara. Porque Mas agrega valor no produto? Muito. Faz a diferença? Muito. Faz. Eu ia falar sobre isso agora na questão da precificação, Paulo. Às vezes, nem tudo na precificação é custo. Nem tudo. Por quê? Porque se você conseguir passar uma percepção de valor naquele produto, Certo. você consegue vender legal, você consegue vender bem e o teu cliente ele vai comprar, porque ele tá vendo valor naquilo. Sim. E aí é onde entra a embalagem, é onde entra uma experiência, é o que a gente estava comentando há pouco, entendeu? Vocês falam de desperdício, eu lembrei que às vezes eu compro, todo mundo compra muito de fora hoje comida, né? E vem tanto fita, vem tanta fita, eu falei, gente, isso aqui pode jogar no rio que não entra água dentro, de tanto desperdício de fita que tem aqui. Mas o desperdício até nisso pode acontecer, né? Pode. Interessante. Mas não fecha direito não, pra tu ver se não vaza. Também né? vaza e Eu vai ia pro outro falar lado, né? isso, ó. Aí o cliente não vai gostar também, né? É Mas porque, eu- infelizmente, hoje, a gente, ou felizmente, não sei nem como falar, antigamente eu tinha 13 entregadores próprios, antigamente. Hoje eu tenho 3 e a maioria é terceirizado, acho que você também, né, Paulo? A gente tá muito terceirizado hoje. Sim, sim. E existe uma diferença de compromisso, né, Paulo? Existe. Entre a pessoa que é sua, tá, Certo. debaixo do seu CNPJ, e a pessoa que é terceirizada. Existe uma Certo. diferença, isso aí existe. Eu procuro exercer muito, Marcelo, Rafa, a autorresponsabilidade, Isso, entendeu? perfeito. Não adianta eu reclamar que tem Beltrano que é assim, tem fulano que é assado. Faz tua parte, Sim. né? Procurar, beleza. Tem a falta de Manda bem compromisso? embalado. Como é que é? Meu amigo,
motoboy lá, não falta a miraginazinha com a manteiga pra eles comer, a garrafa de café. É o Sim. mínimo que eu posso oferecer pro motoboy, meu. Entendeu? Nem sempre, em todas as casas, eu consigo Dignidade, dar uma estrutura né? pro Sim, cara, de perfeitamente. tá lá um banheiro legal, Estrutura uma mínima poltrona pra pro ele. cara dar uma descansada enquanto não tem entrega, carregar o celular. Às vezes eu não consigo por problema estrutural, entendeu? Tem loja minha lá que o negócio foi crescendo, 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 e a loja não... O acompanhou, local não era nem pra né? ser restaurante, mas enfim, foi o que foi. Então, eu acho que o engajamento é responsabilidade tua. Vai ter gente engajada, vai ter não engajados. Então, a diferença que faz é o que você faz em relação a isso, né? Para poder estar pessoas, fomentando. Então, Então, assim, ó, cronologicamente eu tô vendo que se você monta um negócio, o preço é necessário para você atrair o cliente, a qualidade é necessária para você manter o cliente e você vai agregando valor com a qualidade, com a embalagem e todo o serviço que você adiciona para você poder cobrar por isso também. Sim. Isso é justo falar dessa Sim. forma? Sim, é isso aí. acho que é isso aí mesmo, resumidamente. Eu não tô querendo desmotivar ninguém a não abrir restaurante, não, mas eu acho que é o setor mais difícil de trabalhar. Restaurante, ele é indústria. Escraviza. Então, tu tem que ter um olhar industrial para uma questão de pré-produção, de eficiência, de layout, de cozinha, disso. Muitos Você tem que ter uma processos, visão industrial nisso. Restaurante é serviço Sim. e restaurante é comércio. Também. Então, ele tá O nos... produto Você tem vendido, que o serviço ter... agregado, tem Exato. tudo. Então, assim, é um ramo que tu tem que ter os 3 olhares, porque tu tá dentro inserido desses 3 segmentos, né? Certo. Então, é difícil, mas... Processo, procedimento e gestão. Mas é né? bom, pô, eu amo o que eu faço, né? Então, Sim. E empreender é maravilhoso, né? Porque te dá, você fica um pouco escravo, mas também te dá a oportunidade, dinamismo de você fazer o seu tempo, né? De alguma forma. Você conseguir também planejar a sua vida, né? Quando tá Perfeitamente. tudo bem, a gente não é consegue nem até só a viajar. sua, Marcelo. A gente tá hoje lá no DEC, estamos em torno de uns 130 funcionários, 140 funcionários diretos, né? Então, todos CLT diretos. Fora motoboy, os parceiros aí que são indiretos. Mas tem tanta coisa legal, cara, que a gente vê que aconteceu em vida de pessoas que trabalharam com a gente. Depoimentos, Sejam pessoas que entraram e saíram para empreender e... Cara, Empreender de é alguma legal forma. você ver crescendo que você participou de certa forma isso, né? Tem muita E- coisa até que a gente tem funcionário lá que o Paulo falou é interessante, cara. A gente tinha um cara que fazia massa pra gente interno. Ele falou, cara, eu queria empreender. E aí hoje a gente montou uma cozinha junto com ele, investiu no cara e hoje ele produz a massa e ele entrega pra Fornece gente. pra vocês. Né? Que legal. Tinha um cara também que fazia nossas carnes e tudo. Até o Paulo uma vez a gente trocou ideia sobre isso. Então assim, isso que o Paulo falou é muito interessante. Lidar com vidas é legal. Sabe, Sim. lidar, ver as pessoas crescendo, porque, cara, não é interessante. Eu acho que não existe sucesso sem pessoas, Com certeza. sabe? Não tem como. O Paulo tá bem, o Rafael tá bem, o Marcelo tá bem, mas sem as pessoas a gente era o quê? Né? É a parceria ganha-ganha, É a parceria né? ganha-ganha, justamente. Os primeiros anos ali, eu lembro que quem tirava a folga do caixa era eu, quem fazia as compras era eu, quem ia lá na mesa resolver um problema diretamente sempre era eu. Aquilo que eu te disse, o começo você tem que fazer dar certo. Tem que dar certo. Pensa a estratégia de vender mais, como é que era eu quem postava na rede social, era eu. Mas você chega numa fase, e quanto antes você entende isso, e eu contigo a gente já trocou várias conversas, você já me deu vários conselhos, eu te dei um exemplo ali antes de uma coisa que você me falou Nem em 2017, que você nem lembrava, mas eu não esqueci, entendeu? Mas o quanto antes você entender a importância que as pessoas têm dentro da tua organização, tu prospera mais rápido, Sim. entendeu? Então, assim, eu procuro me blindar o máximo possível do operacional e muitas vezes eu vou para dentro, eu vou lá fazer a entrega. Eu tenho certeza, tem um monte de gente, às vezes eu chego lá, no meu carro, eu fazendo a entrega pro cara, porque tá perreado, os pedidos tá atrasado, tá isso. Não, deixa que eu vou entregar esse aqui. Várias vezes isso aí acontece. Mas o quanto eu procuro concentrar a rotina para estar pessoa certa, lugar certo, como é que eu mantenho essa turma engajada, eu estar devolvendo aqui para o meu gerente a informação para ele trabalhar com os liderados dele, né? Então, se eu pudesse assim trazer um conselho, assim, aprendam isso antes do que eu aprendi, porque eu acho que é isso, assim. Maravilha. Muito feliz aqui por ter conversado com vocês, ter abordado essa dinâmica que não é só preço, o preço é um dos componentes do sucesso. E o sucesso não tem mágica, não tem fórmula, né? Todo dia você tem que estar buscando, né? Matando o leão e amarrando o outro para outro dia. Mas também não adianta inventar muito, querer inventar roda, né? Tem um feijão com arroz que você tem que fazer bem Tem feito. que fazer bem feito, entendeu? se não fizer não adianta. Né? É o básico bem feito que a gente chama, né? É, BBF, o básico sim, bem feito. É isso aí.
Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Esse canal, o CNPJ Cast, está aberto a vocês. A hora que vocês quiserem participar, que vocês acharem que tem um conteúdo legal, tiver amigos que queiram indicar também para a gente estar discutindo toda hora o cotidiano do empresário, nós queremos ser esse portal, né, que leva a informação, não pela teoria, pela prática, mostrando como a gente está fazendo e o que isso influencia. E eu vou falar uma coisa para vocês, quanto mais eu converso com empresários, mais eu vejo que os problemas são similares, os desafios são similares e os princípios de sucesso também são similares. É isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência. Valeu. E eu espero que na próxima semana a gente esteja de volta.